Partilho contigo um dos meus maiores sonhos. Um dos meus grandes sonhos para a minha vida é comprar uma autocaravana. Eu sei que não é uma grande coisa, é uma coisa bastante acessível até, mas é algo que eu quero porque conjuga duas coisas que eu adoro na vida. A primeira são as viagens e a segunda é a liberdade. Com uma autocaravana, nós podemos viajar quando queremos e podemos ficar o tempo que queremos e podemos regressar quando queremos. Isto é exatamente aquilo que eu adoro numa viagem. E ao mesmo tempo que tenho este sonho de ter autocaravana, tenho também um pequeno projeto sonho que vem agregado à compra desta autocaravana. Esse projeto sonho, como eu lhe chamo, é de um dia pegar na minha esposa e fazermos uma volta à Europa com esta autocaravana. Conhecer todos os países, todas as capitais, ver as culturas, ver todas as coisas que há para ver e para conhecer. É algo que eu gosto muito. Eu não sei se também contigo acontece a mesma coisa, mas com as coisas que eu gosto, muitas vezes, quando eu estou no meu computador e estou com o browser da internet aberto, são estas coisas que eu gosto, estas paixões que eu vou procurar. E num dia específico, eu estava no meu quarto e estava num site à procura de autocaravanas. Não é que eu tenha o dinheiro para comprar, mas o facto de ver alimenta um pouco a paixão. E enquanto eu estava a ver, houve uma que chamou a minha atenção. Primeiramente por causa do preço, obviamente, mas também por causa do aspecto que ela tinha. Porque ela tinha exatamente aquilo que eu procuro numa autocaravana. Eu comecei a ver, ela tinha sido renovada por dentro, fora estava com um bom aspecto, não tinha feito muitos quilómetros, era mais ou menos o modelo que eu andava à procura, e à medida que eu ia lendo e passava os meus olhos por todos os acessórios que ela trazia, a minha paixão aumentava. Até que finalmente cheguei ao final da descrição e descobri que esta bela autocaravana não tinha motor. Por isso é que estava tão barata. Ou seja, era uma bela autocaravana, mas não tinha capacidade de se colocar em movimento e de poder assim concretizar o meu sonho de conhecer a Europa. Tu comprarias esta autocaravana? Uma autocaravana que não pode andar, um carro que não pode andar, uma moto que não pode andar? Comprarias algum tipo de instrumento que, desde já, ela não consegue seguir o seu objetivo? Seguir o seu objetivo para o qual ela foi construída? Esta autocaravana era um pouco isso. Eu acredito que o nosso Deus, da mesma forma que nós gostamos que as coisas funcionem, o nosso Deus também gosta que as coisas funcionem. E quando Ele criou a humanidade, quando Ele nos criou-nos para nós estarmos em movimento. Porque o nosso Deus é um Deus que também está em constante movimento. Se vocês olharem para o Antigo Testamento, houve vários momentos que o nosso Deus convidou determinadas pessoas a colocarem-se em movimento. Por exemplo, Abraão sair de Ur dos Caldeus, na antiga Suméria, e ir até à Palestina. Moisés sair do deserto de Midian e regressar ao Egito. Tantas histórias de pessoas que estavam estagnadas, quietas, e que Deus chama estas pessoas a colocarem-se em movimento. Vemos também que Jesus era, por si só, um mestre que estava em constante movimento. De ao norte e ao sul, descia à direita e à esquerda, sempre em movimento. E os seus discípulos seguiam-no onde quer que ele fosse. Vemos também que, se calhar, pelo grande exemplo de Jesus, os discípulos vão fazer exatamente o mesmo tipo de trabalho. Vão estar em movimento, vão pela Europa e vão espalhar aquilo que é o cristianismo e aquilo que chegou até nós hoje. Eu acredito que Deus aprecia que as coisas estejam em movimento, mas não somente os nossos corpos, os nossos pés. Eu acredito que Deus também gosta de que haja movimento dentro da nossa cabeça, que haja reflexão, que nós possamos nos questionar e que assim possamos avançar na nossa vida e também na nossa vida, claro, espiritual. Lembram-se daquele episódio em que Deus decide destruir o povo de Israel e que vai voltar atrás na sua opinião depois de ouvir os argumentos de Moisés? Que é isto? Um Deus que, ouvindo os argumentos de uma pessoa, no meio de uma conversa, consegue-se pensar, questionar e dizer-se: se calhar não é por aqui, se calhar é aquilo que tu estás a dizer. Deus é um ser que gosta do movimento, mas que também aprecia a reflexão, aprecia a análise e que não tem problema absolutamente nenhum de evoluir no seu pensamento e que nós mesmos evoluamos no nosso pensamento. Já falamos aqui de que os primeiros cristãos estavam em movimento e é interessante que a própria palavra que define igreja, a palavra eclésia, tem uma preposição ek, que implica justamente movimento. Porque quando foi criada esta instituição que nós hoje chamamos igreja,
existia o objetivo de que nós estivéssemos em constante movimento. Não só o movimento dos nossos pés, mas o movimento a nível do nosso conhecimento, a nível da nossa reflexão. Há mesmo um texto do apóstolo Paulo que diz que o nosso culto tem que ser um culto de reflexão. Este texto encontra-se em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 1. Diz-nos assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Interessante que a palavra grega utilizada aqui é a palavra logikos, que dá a palavra lógica no nosso português. Que o nosso culto, que a nossa maneira de nos conectarmos com Deus seja uma constante reflexão. Nada contra se aquilo que tu já encontraste na tua vida a nível espiritual te satisfaz, mas aquilo que o nosso Deus nos convida, através da sua maneira de agir e da sua maneira de pensar, é que aquilo que nós sabemos hoje, aquilo que vivemos hoje, possa estar em constante progresso e evolução. E que novas ideias se possam juntar, novas reflexões se possam juntar e que nós possamos avançar na nossa vida espiritual. Há um texto também no Antigo Testamento que fala particularmente desta ideia de estar em movimento. Muitas vezes mal interpretado, o texto de 1 de Samuel 7, versículo 12, diz-nos aquele que é um dos grandes desejos de Deus para a sua humanidade. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. É inegável que quando olhamos para a igreja cristã dos nossos dias, vemos claramente que até aqui só pode ter sido o Senhor a nos ajudar. Perante tantas crises e dificuldades, a igreja passou desde o primeiro século até ao século XXI de forma intacta. E em praticamente todas as cidades do mundo existem pessoas que estão nas igrejas a adorar e a continuar a viver a mesma fé que foi vivida pelos discípulos no primeiro século. Contudo, esta expansão astronómica que nós vemos da igreja deve-se, a meu ver, a dois momentos da história da igreja que são grandes marcos na história e que fizeram com que a igreja pudesse continuar a sua missão e a sua visão até aos dias de hoje. Esses momentos acabam por acontecer em duas datas distintas. O ano 31, o ano da morte de Cristo, a base da mensagem que foi espalhada por todo o mundo e que continua a mudar as vidas de montes de pessoas em todo o mundo. Mas há um momento muitas vezes esquecido que eu acredito que foi um momento chave na história da igreja. Este momento aconteceu no ano 51. Os discípulos tinham se espalhado por toda a Europa para pregar, para evangelizar e tinham escolhido as cidades onde eles sabiam que existiam grandes comunidades judaicas, porque acreditavam que isto era uma mensagem para os judeus. Contudo, quando eles começaram a ver que nas mesmas sinagogas existiam não só judeus, mas também gregos, romanos e outras nações que se estavam a interessar pelo Evangelho de Jesus Cristo, ficaram confusos. E decidiram marcar uma reunião no ano 51, em Jerusalém, reunião esta que ficou conhecida como o Primeiro Concílio de Jerusalém, onde se sentaram e decidiram discutir, refletir em como poderiam manter a igreja em movimento. A verdade é que naquela reunião foram estabelecidas concessões, estratégias, maneiras diferentes de ver a missão que eles tinham traçado para o cristianismo. E, na verdade, estas mesmas decisões, tomadas neste ano, foram as decisões que fizeram que o cristianismo expandiu-se por todo o mundo. Esta reunião, este momento em que as pessoas sentaram-se e decidiram refletir, mudou totalmente a história do cristianismo e fez com que ele passasse de uma realidade local para uma realidade mundial. O que é que nós estamos a perder como cristãos? A negar-nos a refletir. É verdade que existem coisas que nós já conhecemos, dominamos e que nos têm servido na nossa vida. Mas será que existe algo mais? Será que nós podemos ainda ir mais longe no nosso conhecimento de Deus? Será que podemos ir mais longe no nosso conhecimento da Bíblia? Será que podemos ir mais longe a nível da nossa missão como igreja? Eu tenho aqui uma peça de vestuário que foi durante anos a minha peça favorita. Esta camisola acompanhou-me praticamente toda a minha vida, hoje eu diria. Bom, foi uma prenda de quando eu fiz 18 anos e eu tenho usado até ao dia 2. Mesmo se agora, a nível da minha casa, eu fui proibido de a usar em público
Porque, como vocês podem ver, ela já está num estado lastimável, porque já é muito antiga e foi muito usada. Agora, o que é que vocês acham? Se eu continuasse a usar esta suéte, ou seja, se eu fosse contra as diretivas da minha esposa e continuasse a usar, vocês não acham que seria um pouco ridículo para a minha vida andar com um trapo quando eu posso comprar uma suéte nova, uma camisola nova? Não preciso de usar esta. Existem sensivelmente milhões de camisolas iguais, com as mesmas cores e com as mesmas características. Porquê então, na nossa vida espiritual, podemos nos continuar a contentar com realidades que nos serviram no passado, mas que não passam hoje em dia de trapos? Será que existem coisas na nossa vida que necessitam de evolução, que necessitam de progresso? Eu acredito que sim. Na minha vida eu tenho coisas que necessito de refletir, necessito de ir mais longe e de conhecer melhor. O nosso Deus é um Deus que gosta de movimento, é um Deus que gosta de reflexão. E eu acredito que nós estamos a chegar a um ponto na nossa vida e na nossa história da Igreja Cristã em que estamos a necessitar de refletir profundamente naquilo que andamos a viver e naquilo que andamos a fazer. Um dos grandes polos do projeto Shift é justamente através de mensagens da Bíblia, através destas mensagens audiovisuais, levar-te a ir a uma reflexão mais profunda daquilo que é a palavra de Deus, mas também daquilo que é Deus. Mas se calhar existem outros campos na tua vida nos quais tu te encontras estagnado. Se calhar encontras-te estagnado na tua vida profissional, se calhar encontras-te estagnado na tua vida conjugal, na tua vida amorosa, na tua vida social, na tua vida escolar. O convite que nos é lançado pelo Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, por Jesus mesmo, é que nós possamos continuar constantemente em movimento, em progressão, em todos os domínios da nossa vida. Se tenho a deixar-te um desafio, é reflete cada vez mais naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Reflete cada vez mais sobre aquilo que estás a viver com este mesmo Deus. E eu não tenho dúvida que se tu te propões a movimentar-te com Ele, a entrar nesta caminhada, que o Senhor certamente te vai acompanhar. Não existe nada de melhor do que estar numa vida com sentido, com um propósito, numa caminhada com Jesus ao nosso lado.